Então, hoje a gente recebe com muito carinho o nosso convidado, que tem uma energia também para lá de especial, tem um conteúdo super rico. Eu sou super fã e ele vai falar sobre nenhum CNPJ vale um AVC. Então, recebam com muito carinho André Magaldi por aqui nessa manhã para desenvolver ainda mais vocês, empreendedores. Acho que é aqui, né? Gratidão, Ellen. Muito obrigado pela apresentação. Também gosto muito de estar aqui. Eu sei que você pediu para todo mundo fechar a câmera, mas eu já vou pedir para todo mundo abrir a câmera, porque... Olha, você viu, gente? Abre a câmera que o Magaldi é desse. Vai ficar gravado com o aplicativo, viu, Magaldi? Já vamos colar a cara de todo mundo. Tem problema não. A Ellen já me chamou várias vezes, já fiz palestra várias vezes para a rede, participei 3 anos da Rede Rio Preto, e ela sabe como as minhas palestras são interativas. Então, vocês vão se mexer, quero resposta de vocês, eu quero que vocês conversem comigo, que eu não gosto de ficar falando sozinho aqui, não. Então, a gente vai bater um papo bem gostoso para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu estou como host aqui, amiga? Agora eu já coloquei, Magaldi. Beleza. Só para eu abrir aqui a apresentação, eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente ter uma guia, para vocês poderem ver também um pouco de imagem. Sei que tem pessoas mais visuais. Então, para a gente bater esse papo hoje, vejam se está aparecendo para vocês. Deixa eu tirar aqui só. Todo mundo vendo aí? Sim, tá perfeito. Então, tá ótimo. Alguém me responde. Maravilha. Nenhum CNPJ vale um AVC. Gratidão, Ellen, mais uma vez pelo convite, essa oportunidade de falar sobre saúde. Eu ainda comentei lá na postagem que eu sou um apaixonado por isso. Eu acredito muito que boa parte da nossa busca, né, não só como empresários, mas como pessoas, é a gente poder viver com muita saúde por bastante tempo, para a gente aproveitar tudo que a gente está colhendo por aqui, e nada mais importante do que a gente falar sobre saúde com quem está na batalha nesse Brasilzão nosso. Então, antes de mais nada, parabéns para vocês, por vocês estarem aqui hoje e por vocês fazerem parte da rede. Como eu falei no começo, eu fiz parte da rede por 3 anos, colhi muitos bons frutos, fiz várias amizades. O próprio Gessé, que está aí participando também da rede de Olímpia, é um grande amigo que a gente se conhece já de outros carnavais, né, Gessé? E a Ellen também, que já foi minha cliente, é uma grande amiga minha, amiga da Bru, e vocês vão ouvir falar um pouquinho da minha esposa também aqui hoje. Então, parabéns por vocês se dedicarem a fazerem esses contatos, a fazerem mais pelo próprio negócio, também por vocês, que afinal de contas é muito do relacionamento que a gente cria, né? O empreender, o ser empresário é muito solitário, então participar de redes assim é reconfortante para a gente, né? A gente sabe que tem mais gente na mesma batalha, na mesma jornada que a gente, isso dá uma outra energia para nós. E gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade. Eu sei que todos vocês têm muitos compromissos e podiam estar em qualquer outro local, vocês se destinaram a estar aqui. Eu sei que é em prol do negócio de vocês, em prol de vocês, mas é importante vocês também cuidarem da saúde, como a gente já falou. Como eu pedi para vocês, eu quero ver vocês, quero que vocês fiquem de pé, porque essa apresentação ela é uma apresentação interativa. Veja, como eu falei, nós vamos se mexer um pouquinho. Lá na frente, eu vou explicar por que foi que a gente fez isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Libera um espaço, fica de pé. Gessé, tira esse fundo daí que eu quero te ver, senão você vai dar uma desconversada. Eu sei que você vai dar um quezinho. Nós vamos fazer uma ativação física. Eu sei que está sexta-feira de manhã, todo mundo cansado, vamos mexer um pouquinho. O que a gente vai fazer? Vocês vão pisar com os pés na largura do quadril, vai fazer um agachamento lá embaixo, como se estivesse pegando a energia e vai puxar e trazer para vocês. A gente vai fazer 10 vezes todo mundo junto. Fechado? Vai lá, valendo. 1. Puxa o braço, solta o ar. 2. Tá? Como é que é? 4. Eu não sei aqui onde está o... Deixa eu ver. Aqui. Aê! Vamos lá, Gessé. 6. 7. 8. 9. 10. Pode fazer, Gessé. Paga aí que você ficou mexendo no computador. Mentira, tô brincando. Pessoal, parabéns. Obrigado pela disponibilidade. Espero que vocês tenham dado uma energizada, acordou um pouquinho. Tá lá, tá?
Tá até chacoalhando. Muito bom, muito bom, muito bom. Lá na frente eu vou explicar para vocês exatamente o que foi que a gente fez, por que a gente fez, vai fazer muito sentido para vocês esse pouco de movimento que a gente fez. Para a gente começar, eu quero me apresentar, né? Tem algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é André Magaldi, eu sou natural de Tupã, pertinho daí da região. Cresci em Bebedouro, mais perto ainda de Olímpia. Sou filho da Mônica e do Roberto. Eu coloquei esse resumo, que eu sou quase quarentão, meu aniversário está chegando e eu vou fazer 40 anos esse ano. E sou muito irreverente, sou muito brincalhão, vocês vão ver que eu vou fazer piada de todos os conteúdos que a gente vai falar aqui, mesmo a gente falando sério. Eu busco levar uma vida muito leve, honesta em todos os aspectos. Sou um capoeirista hiperativo, adoro, vocês vão ver que eu não vou parar de me mexer aqui enquanto eu estou conversando com vocês. E quero fazer do mundo um lugar muito mais saudável, porque eu brinco que quando a gente tem saúde, mesmo que a gente tenha outros problemas, quando a gente tem saúde, a gente fica feliz, né? Mas que a felicidade seja um pouquinho menor quando a gente não está tendo outros resultados, mas a gente fica feliz, e gente feliz não enche o saco. Esse é o foco principal do meu trabalho. Eu quero gente feliz, porque gente feliz não perturba a gente, né, Ellen? E eu sou marido da Bruna Toledo há 10 anos e sou pai do Bruce Bacon, esse pitbullzinho branco que aparece por aí. Quem que é o treinador, André Magaldi? E meninas, vocês viram, né? O abdômen da Bruna é ridículo, né? Nós vamos falar um pouquinho da jornada da Bruna hoje também, Ellen. A Ellen é apaixonada na Bruna, né, Ellen? Eu também sou. E o pitbull tem a cara do pai, cara. Olha aí, ó, na foto. Você tá muito engraçadinho, Gessé. A cara do pai porque ele é bonito, de olho verde, que nem eu. Bem que eu gostaria. Ele é muito mais bonito. E quem que é o treinador André Magaldi? Eu sou bacharel em Educação Física pela Unesp de Rio Claro desde 2005. Eu sou especialista em treinamento esportivo desde 2006. Tive uma vasta atuação, atuei com esporte, atuei em diversas áreas dentro da atividade física. Sou graduado em marketing, também sou Life Professional Coach. Tenho mais de 20 anos de experiência na área, atuando tanto dentro de academias, atuando com idosos, atuando com atletas, atuei em diversos setores justamente para ganhar mais conhecimento para ajudar a transformar vidas, que é o que eu venho fazendo desde então. Inclusive, Gessé já foi meu cliente também, né, Gessé? Participou do Attitude for Life. Agora eu quero saber um pouquinho de vocês. Quero que vocês vão sinalizando aí para mim, quem está com a câmera aberta. Quem de vocês aqui quer ter mais energia no dia a dia? Quem de vocês aqui sente que chega morto no final da semana ou no final do mês com a energia um pouquinho mais fraca? Eu acho que essa palestra é para Larissa. Quem aqui acredita que nunca morta no final do dia? Morto no final do dia. Queria ter mais energia no final do dia, morto no final do dia. Quem aqui acredita que nunca tem tempo para se cuidar de verdade? Ellen? Quem que acredita que nunca tem tempo de fazer um exercício? Quem acredita quem quer ter mais saúde mental? Um pouco mais de resiliência, mais motivação, mais foco, mais disciplina para fazer o que precisa ser feito. Quem quer mais para a própria vida, mas não vê como fazer isso no meio dessa correria toda, profissional, social, pessoal, família e tudo mais. Eu posso levantar a mão para todos os itens também, que a gente sempre quer um pouquinho mais. Essa aula é para você que quer tudo isso. E é uma aula porque aqui a gente vai falar de conteúdos sérios, a gente vai falar de ciência, e lá no final, nenhuma das minhas palestras, nenhuma das minhas lives, nada do que eu faço, a pessoa sai só precisando comprar um serviço do André. Não, a pessoa sai com aplicação prática do que eu posso começar a fazer imediatamente hoje na minha vida. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Agora, vamos construir esse raciocínio junto? A gente está falando CNPJ, AVC, é um trocadilho para a gente falar um pouco sobre saúde, um pouco sobre negócio. E eu montei esse conteúdo justamente porque o que vocês entendem por saúde? Quem quiser abrir o microfone e responder, o que vocês entendem por saúde? Eu vou dar uma definição, mas eu quero saber assim, não tem certo e errado, pessoal, é o entendimento que você tem sobre saúde. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. Ninguém quer falar, tá bom. Segundo a OMS, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não é ausência de afecções e de enfermidades. É um estado completo. Eu estou bem fisicamente, eu estou bem mentalmente, eu estou bem socialmente, afinal de contas a gente vive em sociedade, né?
e eu consigo performar tudo que eu quero. Então, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, que é uma coisa bem abrangente. Mas vamos falar um pouquinho o que representa para você que é empresário, empreendedor, quando a gente está falando de saúde física e mental. Uma alta produtividade, afinal de contas, a minha empresa precisa estar girando legal, dentro do que eu espero. Preciso ter alta energia para poder fazer essa produtividade acontecer, né? E também motivar os meus liderados a produzirem junto comigo. Eu preciso ter organização, né? Um ambiente desorganizado, a gente sabe que fica muito mais difícil da gente produzir qualquer coisa. Eu preciso de disciplina, né? E eu também preciso de tempo de qualidade com saúde para a família, para eu aproveitar a família. Afinal de contas, aquele empresário que vivia 7 dias da semana trabalhando sem ter tempo para respirar, ele não ia ter saúde mental, né? Antigamente isso até existia, mas ele não tem saúde mental e não tem tempo de qualidade com a família. A gente estava falando lá no começo que a gente trabalha bastante para aproveitar o tempo também de lazer com as pessoas, para aproveitar e ter energia no final do dia, como a gente falou. Então, faz sentido isso para vocês? Vocês se sentem representados quando eu falo de produtividade, energia, organização, disciplina, tempo de qualidade? Vai sinalizar. Maravilha. E aí, quando a gente está falando do empresário sobre produtividade especificamente, a gente entra em outros departamentos. Como eu falei lá no começo, performance. Performance, ela é desempenho. Ela não é só o desempenho da empresa, é o meu desempenho. É o desempenho do que eu consigo fazer no meu dia. Poxa, eu tinha uma série de tarefas que eu precisava fazer, clientes que eu precisava visitar, conexões que eu precisava realizar, e eu dei conta de fazer tudo isso. Então, o desempenho é importante, porque isso vai refletir no lucro da minha empresa, em crescimento ou inovação, está muito ligado. Vai também trazer a minha saúde mental, porque quem que põe a cabeça no travesseiro se a empresa não está tendo lucro? Quem que dorme sossegado se eu não estou olhando para o mercado e estou vendo que o meu concorrente está crescendo e eu estou ficando para trás? Ninguém dorme direito, certo? E do outro ponto de vista, como é que é para uma pessoa, falando do ser humano agora, eu ter alta energia, eu perceber que eu sou uma pessoa, no mínimo, organizado, e veja, organizado não é aquele conceito quadradinho que tem que ser igual para todo mundo, não é como os nichos que o André colocou, todo organizado para fazer o cenário, não é isso. Cada um tem o seu modo de se organizar, né? E, ao mesmo tempo, isso gera que eu tenha disciplina e tempo de qualidade com a família. Então, fazer esse equilíbrio para a pessoa faz muito sentido. Como é que eu faço isso? Eu tenho que desempenhar isso com entusiasmo, eu tenho que ter vitalidade para as atividades que eu me propus a fazer, de uma maneira que eu tenha essa organização. E aí, tendo tudo isso bem organizado, ao final do dia, na sexta-feira ou no final de semana, eu consigo ter tempo de lazer com os amigos, com a família. Faz sentido, pessoal, até aqui? Estou falando nenhuma loucura, não, né? Vamos entrar na realidade, então? Como é que eu faço para ter bem-estar físico, mental e social sendo empresário no Brasil? O Brasil é o país mais complexo para fazer negócios, diz o relatório. Isso aqui, acho que, se eu não me engano, é de 2019. Eu achei que tinha aparecido a data, acho que é de 2019. Essa aqui tem, Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para abrir e fechar negócios, segundo o relatório da McKinsey. 67% fecham após 5 anos. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo, segundo a OMS. Vocês sabiam dessa informação? Nós estamos no topo do ranking de um índice que não era para estar. Mas, claro, nós somos o país mais difícil de fazer negócio. Como é que a gente vai ter menos ansiedade nesse mundo? O Brasil lidera o ranking de países que menos fazem exercícios físicos. Tá vendo, Lari? Você não está sozinho. Conta para Ellen. E o IBGE apurou que 40,3% dos brasileiros são considerados sedentários no país. Segundo os índices da OMS, aqueles 150 a 300 minutos por semana, nós não fazemos. 40% dos brasileiros se considera sedentário. E vou te dizer mais, teve uma outra pesquisa que eu não coloquei aqui, que falava que a justificativa para isso era a falta de tempo. Que a gente sabe que é uma desculpa, que a gente, sem se organizar, a gente consegue fazer. Quando aparece demanda de cliente, quando aparece um monte de outras coisas, a gente acha tempo. Agora, para mim, fica mais difícil achar tempo, certo? Muito bem. E aí, poxa, então, André, você está falando para mim que a gente precisa de exercício, a gente precisa, né, cuidar dessa ansiedade para que também os negócios fiquem
mais fáceis de ser executados. Não sou eu que estou dizendo isso hoje, em 2022. Nessa frase do Platão, a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento, o exercício físico metódico, salva e o preserva. Vamos trazer um pouco mais para a atualidade? É uma frase que eu tenho utilizado muito com os meus clientes, eu estou atendendo muitos empresários e tem feito muito sentido para eles o fato de que um corpo bonito, sem pensar em padrão que a sociedade coloca, hoje tem muita história do body shame, eu não vou entrar nessa seara, que isso é uma coisa muito mais social, eu quero trazer aqui um entendimento do que você tem sobre você mesmo, tá? Que ter um corpo bonito, ele é símbolo de status. Por quê? Ele reflete o seu esforço e a sua dedicação. Nenhum dinheiro pode comprar, você não pode emprestar, não é possível herdar e não pode ser mantido sem um trabalho consistente. Ninguém chega num corpo bonito e descansa e fica o resto da vida com o corpo bonito. Descansou 3 semanas, o corpo foi embora. Descansou 1 mês, acabou. E, ao mesmo tempo, ele demonstra disciplina, autorrespeito, paciência e paixão. E essa frase tem sido muito forte para todos os meus clientes. Pegaram essa sacada, gente? Eu não estou falando de estética pela estética pura. A gente está falando que isso aqui reflete todos os seus comportamentos, não só como pessoa, mas que vai refletir no teu negócio. Que vai refletir quando você estiver dentro de uma negociação com o cliente, o fato de você estar numa boa postura e você aguentar sustentar sentado por 2 horas numa negociação, sem ficar assim, parecendo que está morrendo, isso mostra para o cara a tua consistência, o teu respeito por você e pelo próximo. Quer dizer, se você não está se respeitando e não está se cuidando, você não vai cuidar do outro. Como é que você vai cuidar do cliente? Tudo isso vai fazendo muito sentido para quando a gente começa a olhar com cautela para isso. E aí você deve estar imaginando, então, né, pô, tá legal, isso aí tá super bonito, né, mas você fala disso tudo, assim, só de estudo, André? Não. Na minha vida, eu vivi isso comigo e com a minha família. E aí eu quero trazer esse case, que é o case da Bruna, que é a minha esposa. E na foto da esquerda foi quando a gente se conheceu. Quando a gente começou a namorar, na verdade, não, a gente se conheceu muito antes, a gente se conhece desde os 15 anos de idade. Mas quando a gente começou a namorar, a Bruna estava muito sedentária. Ela tinha dores pelo corpo todo. Ela trabalhava 14 horas, às vezes, como desenvolvedora, ela é da área de tecnologia, e sentada praticamente o tempo todo. E perto dos 30 anos tinha dores e problemas que a gente imagina que a gente só vai ter lá com 60. E aí a gente teve que fazer toda uma reformulação do estilo de vida dela, e eu me incluo nisso, eu vou falar do meu case aqui também, mas para trazer para vocês que não mudou muita coisa na rotina da Bruna, mas mudou as decisões que ela estava tomando ali. Ao invés dela ficar muito mais tempo sentada no sofá, ela começou a ter pelo menos de 30 a 40 minutos de autocuidado, onde ela fazia um alongamento, onde ela fazia um treino de força. Ela começou a olhar para as escolhas alimentares com mais cautela, não fez grandes mudanças imediatamente, mas ela foi fazendo ajustes e aos poucos esses ajustes foram numa crescente. E isso foi trazendo a sua saúde, a redução de dores, um monte de energia para ela fazer muitas outras coisas. E mais felicidade quando ela olhava no espelho. E se a gente está mais contente com o que a gente está olhando no espelho, sabendo que o que a gente veste é reflexo do que a gente faz, a gente vive muito melhor. E fazer isso por ela fez que eu fizesse por mim. Porque até então, esse é o André da esquerda, é o André da mesma época. Esse é o André que, apesar de ser ativo, não estava muito feliz consigo mesmo. Continuava inflamado, mesmo fazendo atividade, não tinha muita energia, sentia muito mais letárgico, não tinha muito foco. Eu atuava, mas eu não tinha um crescimento profissional. Eu atuava, mas eu ia meio ano bem, passava 2, 3 meses precário, depois eu tinha que me reerguer. A coisa era muito inconstante. Enquanto no André da direita, já tinha muito mais energia. Eu já sabia exatamente o que eu estava fazendo aqui. E foi onde realmente as coisas começaram a acontecer para a gente no âmbito profissional. E eu trouxe isso para vocês, para que vocês entendam que a gente vive tudo que eu vou falar aqui para vocês. Eu vivo isso ajudando a transformar a vida dessas pessoas. Eu ajudar a transformar a vida da Bruna me trouxe para ser esse mentor que eu sou hoje. Antes eu era só um personal trainer. Antes eu só fazia parte de atividade física. E
vivenciando essa mudança, vivenciando toda essa transformação que a gente precisou fazer, eu precisei me capacitar, eu precisei me desenvolver e aprender muitas coisas que na faculdade de Educação Física a gente não aprende. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. É muito simples e a gente ouve muito falar sobre fisiologia. Nós somos esse corpo, né? Então, é isso que eu visto. Eu posso mudar o meu trabalho, né? O Gessé pode mudar a empresa, a Larissa pode trocar de lugar de atuação, a gente troca de cidade, eu e a Bruna morávamos em Rio Preto, hoje a gente está morando no litoral, mas o corpo é o mesmo, eu tenho que carregar isso para onde eu for, né? E a gente ouve muito falar sobre isso, eu não vou entrar nessa seara, vocês sabem o quanto a atividade física e a dieta são importantes, o quanto a qualidade do sono é importante, eu não vou entrar nos detalhes da fisiologia, porque isso a gente ouve muito. Acredito que boa parte de vocês sabe que se exercitar e comer bem vai fazer o emagrecimento, vai fazer construção de músculo, vai ter vários benefícios do ponto de vista fisiológico, certo? Não vamos chover no molhado, afinal de contas, o tempo é precioso e eu sei que o de vocês também é. Então, eu queria trazer para vocês um entendimento um pouco além, referente à atividade física, que é da neurociência, que é da neurologia. Dr. John Ratey e o Dr. Eric Hagerman, que são neurocientistas, eles escreveram esse livro chamado Spark, né? Como o exercício melhora a performance do cérebro, onde eles têm um compilado de informações e de pesquisas científicas com crianças, com idosos, com adictos, com diversas populações, mostrando os benefícios da atividade física no cérebro. E aí, o que é o cérebro? O cérebro é um emaranhado de neurônios. É esse monte de coisinha conectada, e a gente brinca até, uma explicação, um exemplo deles no livro, é que o cérebro é como se fosse um monte de fio elétrico desencapado, tudo interconectado uns nos outros. E ali acontecem as sinapses, e ali acontece a conexão, ali acontece o pensamento. Legal. Só que, como é que é? Pensamento é energia, né? Então, a energia ela corre de um lado para o outro, e as conexões vão acontecendo. Quem aqui já deitou para dormir e não conseguiu parar de pensar em alguma coisa que tinha acontecido durante o dia? Quem aqui já deitou para dormir e ficou lembrando que precisa conversar com fulano no dia seguinte? Né? A gente não controla 100% dos nossos pensamentos. Boa parte a gente controla, mas a parte que a gente não controla também é muito grande. Mais do que isso, quando a gente vai para o sono, uma parte do cérebro continua trabalhando, que é o nosso subconsciente, e a gente não tem controle sobre isso. Que é isso que muitas vezes a gente acorda, a gente não sabe por que a gente acordou tão cansado, a gente não sabe por que a gente acordou nervoso, a gente não sabe por que a gente acordou irritado. Mulher, então, nem se fala, tá naqueles dias, Virgem Maria, parece que dormiu apanhando a noite inteira. Isso acontece porque o cérebro tem a sua vida própria, vamos dizer assim. E aí, o que foi que eles descobriram nesse livro? Que essa região da frente do nosso cérebro, que é essa que está mais avermelhada na imagem, ela é a região do córtex pré-frontal, é a região que está a nossa criatividade, a nossa organização, o nosso planejamento, é a nossa memória, é a mesma região que é ativada quando a gente faz exercício físico. Durante o processo de atividade física, durante o momento que você está fazendo o esforço, você está trabalhando toda a sua parte muscular, todo o seu sistema cardiopulmonar, toda a parte metabólica e hormonal está acontecendo e o teu cérebro está sendo irrigado de sangue bem nessa região. E eles começaram a observar, num experimento realizado num grupo de cidades, né, como se fosse a delegacia de ensino, eles entenderam que valia a pena trocar aquele padrão de atividade física, de educação física da escola americana, onde eles tinham a escola formal e depois, no período da tarde, a escola esportiva, e eles colocaram uma atividade física antes da aula, para avaliar se as crianças iam ter uma melhora na performance. E aí eles sugeriram para as crianças que fossem participar que elas colocassem como primeira aula do dia, logo após a atividade física, a aula que eles tinham a menor performance. E 100% das crianças melhoraram a sua performance após fazer 15 minutos de atividade física antes da atividade intelectual. Veja, eles identificaram que para o nosso cérebro mais animal, vamos dizer assim, quando a gente entra na performance física, quando eu começo a trabalhar todo o meu sistema cardiopulmonar metabólico de força, o meu cérebro entende como se aquilo fosse a caça do bicho-homem lá dos nossos antepassados.
porque a gente tem uma parte muito primitiva ainda. E aí eles entenderam que o planejamento era necessário. Porque quando eu vou para a caça, não dá para eu ir sem planejamento. Eu posso encontrar um urso e me ferrar. Então eu preciso ter os recursos que eu preciso, e aí eu me organizo melhor. E aí eu preciso ter a força para fazer aquela luta, e aí eu também preciso ter a minha força da fala, quando eu vou trazendo para o empresário, eu preciso ter assertividade, eu preciso ter criatividade, se eu tiver que solucionar um problema na minha empresa, eu preciso saber lidar com os meus pares e os meus colaboradores, eu preciso que o meu cérebro esteja fazendo tudo isso. E isso eu faço e executo e acontece dentro da atividade física nos momentos que eu estou me exercitando com frequência. Não é o André que está dizendo, mais uma vez. São os neurocientistas que, pesquisando, descobriram que isso acontece. Não vou entrar nessa área, mas para adictos e demenciados, idosos com processo de demência, eles perceberam que o cérebro ia se reconstituindo. Quando o adicto usa muita droga e quando o idoso começa a ter o processo de demência, vão aparecendo buracos na massa encefálica. A atividade física ajuda na reconstrução dessa massa encefálica. Outro ponto importantíssimo, que eu acho que é o ponto-chave do livro e de todas essas pesquisas. Quando a gente faz atividade física, a gente aumenta a neurogênese, que é a criação de novos neurônios e a criação de novas conexões entre os neurônios que já existem. Então, a partir do momento que eu tenho regularidade na atividade física, o meu cérebro começa a ter maior conexão. Eu começo a pensar melhor, mais rápido, gastar menos energia com isso. E isso favorece toda a performance que a gente tem no dia a dia. Tá fazendo sentido? Vocês acham que é alguma coisa muito surreal até aqui? Alguns de vocês já tinham ouvido falar isso? Comentem comigo se vocês já tinham ouvido falar sobre isso. Alguém já tinha ouvido falar? Eu acho que na última palestra do Dr. Eduardo, o André, ele deu uma pincelada nisso daí. Fantástico. O Dr. Eduardo é sensacional. Adoro ele. Ótimo. Então já teve uma pessoa muito mais entendida no assunto para falar sobre isso. Beleza. Até aqui tudo bem, então. Ótimo. Mas então, André, eu preciso ir para a academia pegar peso e virar uma Graciane. Não, gente. Não precisa. Não é isso que a ciência coloca que a gente precisa para a gente melhorar o nosso raciocínio, para a gente melhorar o nosso cérebro, para a gente melhorar o nosso corpo. O que a gente tem hoje, muito comprovado cientificamente, é que o corpo ele precisa de estímulos regulares. É claro que dependendo do que você traça de meta para você, você vai escolher o estímulo correto. Mas a gente precisa de estímulos regulares. Não importa que você faça 30 minutos todo dia, faça. Não adianta nada você fazer 1 hora na semana e nunca mais voltar a fazer. Faça um pouco todo dia. Seja uma caminhada, seja qualquer atividade, faça um pouco todo dia. E para o cérebro, consistência e esforço contínuo. Olhando do ponto de vista do comportamento, é a gente trabalhar isso toda semana um pouquinho. Todo dia eu trabalho um pouco. Se a gente pegar os treinadores de atletas, os atletas profissionais, os coaches que trabalham com a parte mental de atletas de alta performance, todos eles falam que o trabalho principal deles é trazer uma estruturação de rotina e consistência para que ele continue treinando e fazendo aquilo mais vezes. E da mesma maneira, o meu convite para vocês é que a gente faça isso no dia a dia. Então, estímulos regulares. Pode ser uma corrida no parque, pode ser uma atividade física mais aeróbia, pode ser qualquer uma dança, né, Ellen? Pode ser ir com o seu par fazer uma dança, principalmente porque tem uma interação, tem ritmo, tem uma série de fatores. Pode ser uma atividade física feita em casa, de modo que a gente trabalha um pouco da força. Você não precisa trabalhar com peso. Aqui estou eu e o Bruce lá, o Bruce descansando, para sempre descansando, e eu fazendo os exercícios de força. E também você pode trabalhar a mesma corrida que você fez lá, você pode trabalhar dentro de casa. Não precisa sair de casa se não quiser. Tem pessoas que já ficam fora o dia inteiro, que rodam o dia inteiro para a cidade toda. Você não precisa. Dá para fazer dentro de casa mesmo assim. Então, vamos lá. Uma ação é capaz de proteger a minha saúde física e mental e ainda aumentar a produtividade? Não é isso que eu estou falando. Não tem mágica. Do ponto de vista
Como mentor, eu preciso alertar vocês, porque antigamente eu falava isso, só atividade física vai resolver. Agora, e para colocar essa atividade física em meio a tudo que a gente falou lá no começo? Em meio a tudo que a gente falou dessa organização que eu preciso, de tudo que eu preciso mexer. Então, eu preciso ter uma vida ativa regularmente. Primeiro de tudo, eu preciso ter clareza. O que é que eu vou fazer e como eu vou fazer? Onde é que eu quero chegar? Quais são os benefícios que eu estou colhendo? Eu preciso ter clareza em tudo. E aqui a gente já vai especificar um pouquinho mais. Eu preciso ter foco. Não adianta eu querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não vou dar conta. E eu preciso ter essa organização para executar. Vocês pesquisarem e acompanharem a vida de alguns atletas de qualquer modalidade, você vai ver o quanto regrado na organização eles são. Porque eles têm tanta coisa para fazer que eles precisam fazer isso de uma maneira bem organizada, porque senão ele não dá conta de executar tudo o que ele programou. Precisa de disciplina. Disciplina, gente, é uma habilidade perfeitamente treinável. Tem um conteúdo no livro do Bernardinho, que ele especifica como ele faz para os atletas dele treinarem a disciplina, né? E ele traz desafios ao longo dos treinamentos físicos e ao longo da rotina deles de treinamento do vôlei, para que eles treinem a disciplina com coisas muito simples. E o meu convite para você é que você não comece com grandes coisas, mas vá trabalhando a tua disciplina pouco a pouco. Por exemplo, está participando de uma palestra como essa aqui, não fique olhando a notificação do celular a toda hora. Treina a tua disciplina para não olhar, para você ter foco no que você está fazendo nesse momento. E assim você vai trabalhar a sua disciplina, o seu foco para outras atividades também. E a resiliência, que é a capacidade de eu entender que não deu certo do jeito que eu queria. E eu vou voltar e vou reformular. Como a gente fala de empresas que passam por desafios, como a gente teve recentemente por conta da pandemia, é o ato de você voltar e falar, não, vamos reformular, vamos refazer, vamos mudar o modelo de negócio, vamos mudar a comunicação, vamos mudar o formato como a gente vende para o cliente. É a mesma coisa. Você precisa mudar a forma como você está fazendo a tua organização dentro da tua agenda, a forma como você está treinando o teu físico. Tudo isso pode ser feito de diversas maneiras. Vai testando para ver o que encaixa na tua rotina. E aí vou trazer um pouquinho do que eu faço aqui. Eu tenho o hábito de treinar, encaixar o meu horário junto com os meus alunos. Como eu faço aulas remotas, eu atendo os meus alunos aqui mesmo nesse espaço que vocês estão vendo. E eu tenho muitos alunos, eu tenho 5 alunos na França, eu tenho 3 alunos nos Estados Unidos, eu tenho muitos alunos aqui no Brasil. Muitos deles precisam de remanejamento, muitos deles são empresários, viajam muito. Então, quando eles precisam remanejar, eu tenho que remanejar os meus horários. E o meu horário de treino, ele fica na minha agenda como um compromisso com o cliente, porque senão eu também deixo de fazer o meu. Já teve um ano que eu estava muito atarefado e eu deixei de me cuidar. E eu não, já coloquei uma pedra, falei, nunca mais farei isso, vou colocar na minha agenda, eu reservo meu horário na agenda. Essa é a dica principal da aula de hoje, porque eu reservo o teu horário para você na tua agenda. E aí eu percebi que eu precisava mexer nesse roteiro, então eu comecei a acordar um pouquinho mais cedo e começo o dia fazendo a minha atividade física. Depois, se eu conseguir encaixar um outro horário que eu consiga fazer um pouquinho mais, eu encaixo. Faço uma mobilidade, faço um alongamento, tenho uma bicicleta ergométrica, pedalo uns 10 minutinhos, não fico muito Caxias, mas eu tenho o meu horário que eu reservo para mim. Vai ter períodos em que eu não quero acordar cedo, eu vou jogar o meu horário para o período do almoço, período da tarde. Da mesma maneira, você precisa ter essa resiliência para ajustar. E aí um ponto principal, comece pela clareza, para depois ter foco, se organizar, ter disciplina e resiliência. Não queira atrapalhar essa sequência, porque eu garanto para você que fica mais fácil de você executar com esses passos. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão aqui comigo ainda? Você tinha levantado a mão, você quer Estamos falar? todos. Eu queria fazer uma pergunta para ele. Fique à vontade. Eu já venho de alguns anos aí bem sedentária, confesso, né? Não vou mentir, não. E no começo do ano, eu até comecei a querer praticar alguma atividade física, mas eu percebi que a minha imunidade está ficando, assim, muito baixa. Eu estou ficando resfriada com facilidade. Então, assim, eu teria que estar tomando algo para o meu organismo, né? Porque, querendo ou não, meu corpo está levando um susto, né? Eu nunca estou fazendo... Estou 2, 3 anos sem fazer nada. Deixa eu te fazer algumas pouquinho perguntas para eu poder te responder. Você faz qual tipo de atividade?
Nenhuma no momento. Sedentária no último grau. Mas quando você falou da imunidade, você estava fazendo Academia. Eu comecei a querer ir para musculação tradicional. academia. Isso. Tá. O lance da imunidade é o seguinte... É Vanessa, né? Seu nome? O lance da imunidade... O lance da imunidade é o seguinte, Vanessa. Quando a gente faz um treino de altíssima intensidade, a gente abre uma janela de baixa imunidade, porque o exercício muito pesado para o músculo, ele causa uma inflamaçãozinha e o corpo tem que recuperar isso. Então, ele destina energia e ele acaba baixando um pouquinho a imunidade. Não sei se você se recorda, no período que a gente entrou na pandemia em 2020, muitos treinadores falando na internet para não fazer treino de alta intensidade, porque isso acontece pós-treino de alta intensidade e pode atrapalhar a adaptação. Por isso que é importante ter um acompanhamento onde você consiga fazer isso dentro da tua capacidade, dentro da intensidade que você aguenta, e aos poucos você vai fazendo o incremento do treinamento. Em relação a ingerir alguma coisa, eu gosto muito de vitaminas, em geral, então eu tomo vitamina C, eu tomo própolis, que ajudam na melhora da imunidade. Porque posso fazer uma boa alimentação, vai suprir tudo isso? Não vai. A minha alimentação é muito boa. Eu tenho pouquíssimos aditivos, eu bebo muito pouco, só que ainda assim o nosso solo não é nutritivo o suficiente, os animais estão sendo alimentados com muita ração, então a gente come bem, mas a gente não supre tudo que a gente precisa. Então é legal você investigar com os médicos para ver se os seus exames estão todos em ordem, se está tudo em dia, e aí você suplementar coisas que são importantes. Por exemplo, eu tomo um multivitamínico, desses mais tradicionais de farmácia, tomo a vitamina C e tomo própolis. Esses 3 são regrados, é a primeira coisa que eu faço no meu dia. E eu estou desde 2016 fazendo isso e eu não fico doente. Peguei o tal do coronga aí esse tempo atrás, mas eu não fico doente, eu não pego gripinha, não tenho dor de cabeça, não tenho desconforto intestinal, não tenho quase nada. Porque justamente eu me preocupo em proteger a imunidade. Então, sim, é interessante você dar um equilíbrio desse ponto e ter esse ajuste do treinamento. Começar num nível que você perceba que teu corpo está indo legal, até que você se adapte e possa ir aos poucos aumentando a intensidade do treinamento. Isso é fundamental. Eu sou um grande advogado da prática de exercícios com o peso do corpo. Essas imagens que eu coloquei, que eu estou me exercitando, é isso que eu ensino para todos os meus clientes, tá? Você começar com o peso do corpo, além de você não estar levantando cargas excessivas e não causar esse tipo de transtorno, você não sobrecarrega tendões e ligamentos, porque você já carrega o peso do teu corpo todo dia. Você consegue ter um desgaste muscular adequado, ao ponto de não parecer que você foi atropelada no dia seguinte. Né? Quem aqui nunca foi numa academia, fez um treino pesado, no outro dia não conseguia nem pentear o cabelo, levantar o braço, não levantava, tipo, baixar a cabeça. Né? Isso acontece com bem menos frequência para quem faz exercícios com peso do corpo, e você consegue ter um processo de crescimento muito melhor. E aí, um outro ponto que eu acho que aqui eu vou vender a ideia para todos vocês. Quando você treina com peso do corpo, você pode treinar em qualquer lugar, você não precisa de recursos, de equipamentos, você pode treinar em casa, você pode treinar na praça, você pode treinar onde você estiver, você consegue se exercitar. Eu tenho clientes que viajam a semana inteira, o mês inteiro. Eu tenho um cliente que ele é empresário, ele vai para Minas, depois ele vai para Curitiba, depois ele mora em Araraquara, depois ele está no Recife, e ele não para de treinar, porque ele aprendeu e foi se desenvolvendo para isso. Então, elimine as barreiras dos desafios que vão te impedir de chegar lá, né? Eu sair da minha casa, me deslocar até a academia, então tenho tempo, depois eu tenho que chegar lá, e aí o lance da roupa, eu tenho que estar bem vestido para ir para a academia, que eu não vou de qualquer jeito para a academia. Em casa eu tenho alunos que treinam de pijama. De vez em quando eu conecto, tá lá a nega de pijama, eu falo, gente, põe uma roupa. Não, vou treinar de pijama mesmo, vamos fazer. O importante é a pessoa fazer e manter essa consistência, porque é isso que vai levar a gente para o próximo nível. A partir do momento que aquilo encaixou na minha rotina, e eu percebi os benefícios, dificilmente eu volto atrás. Né? Eu falei, eu acho horário, mas eu não deixo de fazer. Né? André, temos 10, tá? Tá, já estou caminhando para o final. Então, sim, dá uma pesquisada nas vitaminas, no que você pode fazer para melhorar a sua imunidade, Vanessa. Legal, pessoal. Mas tudo bem, André, você falou aqui da gente ter clareza, ter foco, para poder organizar e fazer. Isso aí todo mundo falou, isso aí todo mundo fala, todo treinador, todo nutricionista, todo coach fala isso para a gente. Não tem nada de novidade. Como é que eu construo isso que você está falando? E aqui eu trago um conhecimento que poucos dos profissionais de educação física estão atentos e estão indo atrás, porque não é da nossa área, da área de psicologia.
que é como eu vou ter clareza do que eu tenho que fazer. E aqui vocês vão se identificar muito. Primeiro passo para a gente ter clareza é identificar o que te motiva. Nós estamos falando de motivação, pessoal, não é empolgação, não é entusiasmo, não é vontade de sair para correr na rua ou fazer um... Não. O que eu quero é o motivo pelo qual eu deixo da minha cama quentinha e vou fazer o exercício. Eu deixo de ir para o happy hour com um monte de amigos queridos para fazer meu exercício e vou depois ficar um pouquinho menos. O que me motiva a sair do lugar? E aqui eu acho interessante trazer para vocês, porque eu tenho, dentro dos estudos de psicologia, eles mostram alguns motivos principais que fazem as pessoas realmente fazerem atividade física. Primeiro, eu posso ter sido imposto isso por alguém. O médico falou que se eu não fizer, eu vou ter problema X, Y, Z. Eu vou contrariado, mas eu sou obrigado. É tipo a dose do remédio, eu tô fazendo. Eu posso estar motivado pelo resultado lá na frente, pela meta. Eu sei que eu vou ter melhor produtividade, eu sei que eu vou ter mais clareza de raciocínio, eu sei que eu vou ter um corpo mais bonito. Aí eu vou para a atividade física por causa da meta. Eu posso ter isso dentro da minha identidade. Quem me conhece sabe que o André é ativo, o André joga capoeira, anda de skate, faz isso. Eu sou a pessoa que eu me mexo, eu não fico sem, eu não consigo, eu tenho muita energia sobrando, eu preciso gastar. Então, tem diversos motivos pelo qual as pessoas fazem isso. Você precisa encontrar qual é a tua razão de realmente sair da onde você está e ir buscar esse resultado. Porque a empolgação, ela acaba. Mas o motivo pelo qual você está fazendo, ele está intrínseco em você. E aí, faz sentido até aqui, pessoal? Essa diferenciação de motivação é importante, porque todo mundo acha que eu vou acordar feliz da vida, que nem você, André, que vai lá e faz. Não, não é isso. Motivação não é a meta, é a razão, é a tua consciência. Eu sei da importância, eu sei que é aquilo que eu quero fazer. Identifica qual que é o grau de prioridade, de importância que esse motivo tem na sua vida. Para quem tem filho, normalmente a motivação de estar bem de saúde para poder cuidar do filho ela é maior do que eu cuidar por mim mesmo. Então, faça pelo outro, ao invés de fazer só por você. Isso vai te fazer sair da cama do quentinho, pôr a roupa para ir fazer o exercício mesmo se estiver frio. Identifique o que você precisa fazer para chegar lá. Aqui que é o que eu falei no lance do tipo de atividade física. A gente está falando de 3 pontos: atividade física, exercício e esporte. Todos os 3 vão te colocar em movimento, mas cada um deles tem um resultado diferente. Se o teu foco é estética, eu te indicaria a musculação. Porque a musculação você controla tudo e você desenha cada partezinha do teu corpo. As máquinas são feitas para isolar os músculos. Então, se eu faço bíceps, eu não faço o resto. Não é, André, eu quero diversão, eu quero performance. Vou para um esporte, eu vou pedalar, eu vou correr, eu vou fazer alguma outra coisa. Eu vou para a dança, fazer a performance da dança, igual a Ellen lá, faz aquelas piruletas lá, ela e o Álvaro. É uma performance, é legal, é divertido, eu me sinto bem ali. Ou eu quero pela disciplina. Eu vou fazer qualquer tipo de treino que me desafie a colocar ali. Pode ser um treinamento funcional, pode ser a musculação, pode ser o esporte também, pode ser uma caminhada com corrida. Cara, eu não corro, eu quero começar a correr. Eu quero poder correr 1 quilômetro sem parecer que eu vou morrer. Não importa. Você precisa identificar o que realmente está ligado ao teu motivo. Não é só a tua meta, é o teu motivo. Quando a tua meta é estética, você vai pensar na estética. Quando a tua meta é ter mais tempo de higiene mental e diversão, eu posso, de repente, ir para a dança, eu posso, de repente, para um esporte, eu posso, de repente, para outra coisa. Tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? A Ellen dá pressão na gente, ela atrasa para começar, depois ela dá pressão. Não, pode ir no teu raciocínio aí. Não, eu já estou acabando. E o 4º passo, que é o mais importante, é entrar em ação. Pessoal, não tem pessoa mais importante para a tua vida e para o teu negócio do que você mesmo. A gente vai perder os entes queridos, o negócio vai mudar, de repente, teu negócio bombou, veio um grupo, quis comprar a tua empresa, você vendeu por milhões, agora você está com a vida ganha. Você continua sendo a pessoa mais importante da tua vida. Se o teu negócio é importante para você, cuida da tua vida para você cuidar do teu negócio. Sem a tua saúde, não tem o que fazer. Não existe negócio. Estamos aí, depois do Covid, que mostrou para a gente. E saber de tudo isso, Dona Ellen, Dona Larissa, seu Gessé e demais, e não fazer, não é saber.
Eu sei que fumar o cigarro faz mal para a saúde. Estou lá fumando, eu não sei. Porque é para mim. Busca ajuda, peça para mentores, coaches, treinadores, psicólogos. Vai buscar alguém que realmente te ajude. Se você já entendeu tudo isso que a gente falou aqui, coloca em ação. Porque é a ação que vai fazer você querer mais daquilo. Certo, pessoal? Muito, muito, muito obrigado. Gratidão pela oportunidade. Estou aberto a dúvidas, perguntas. Vamos bater esse papo nos últimos minutos antes da Ellen chutar a gente daqui. Gente, muito pontual esse rapaz, muito pontual. Olha só, que me mata de orgulho. Ainda tirei uma dúvida da Vanessa. E ainda tirou uma dúvida da Vanessa. Vamos abrir para perguntas. Você sabe que a dúvida da Vanessa era minha? Um pouco, não a respeito de baixa resistência, porque eu fui no Eduardo, fiz aquela sangria, que eu acredito que quem já foi no Eduardo sabe como é que é, né? 62 ampolas de sangue para saber os níveis de vitamina. Sai e aí até ele mais dá... magra, né? Sai até mais magra, né? Sai de lá sem sangue. E aí ele faz, Vanessa, é muito bacana, se você puder ir nele, ele faz o acompanhamento das vitaminas que você precisa, porque uma coisa que ele fala que é muito importante, né? Não adianta você tomar vitamina, vamos supor, vitamina B, se o seu organismo está cheio de vitamina B, ou ferro, né? Se você tem um nível de ferratina muito alto no organismo. Então, precisa saber aí as vitaminas que você... Uma outra coisa para complementar essa sua fala, Ellen, é que, por exemplo, adianta eu ter as vitaminas disponíveis se eu não tenho, por exemplo, o magnésio, que é o que vai ajudar a trazer isso para dentro do organismo. Então, quando o médico olha, ele olha também tudo isso. Tipo, tá sobrando vitamina B, mas você está com, né, com sintomas de quem está com ausência de vitamina B, é porque, de repente, o vetor que vai levar para dentro não está legal. E aí, só o médico fazendo todo esse check-up, ele vai poder dizer isso mesmo. Exatamente, eu preciso ver isso daí, porque não é nem tanta atividade física. Eu tenho problema no meu joelho, eu nem posso pegar muito peso, mas é eu começar a fazer algum tipo de atividade física, minha imunidade assim, ó, vai embora. Ponto importante, qualidade do sono. Lembra que tudo que a gente pensa, tudo que a gente passa na nossa mente gera energia para todas as células. Se eu estou num nível de estresse excessivo e eu estou dormindo pouco, vai chegar um ponto que meu corpo vai começar a dar indícios de todas as maneiras. Às vezes é na articulação, às vezes é na imunidade, às vezes é dor de cabeça constante. Tem coisa errada. Tem que realmente investigar. Alguma pergunta? Mamãe que está com o nenê? Malhar com as crianças? Não, eu como ex-atleta, né? Eu fui ex-atleta de voleibol, eu só preciso criar vergonha na cara mesmo, não tem outra coisa, entendeu? Então... E o marido dela é campeão de basquete, André. Olha só que família atleta. O casal de atleta que hoje é sedentário, né? Teria que ter vergonha de falar, né? Mas... É muito comum, porque passou durante muito tempo em alta intensidade, com disciplina, de ser obrigado a ir fazer aquilo, e aí depois vai totalmente para o outro lado. Acho um ponto de equilíbrio. Quem é atleta, esporte é legal. Quem é atleta de alta performance não tem saúde, na verdade, que é tudo estourado, né? É exatamente isso. André, sabe uma coisa que eu senti falta de você falar na sua apresentação? Que foi uma coisa que faz com que eu faça as atividades físicas. Todo mundo olha lá no Instagram, Ellen, você ama? Não, eu não amo. Tem dia que eu tô zicada? Tô zicada, tem dia. Mas o André falava uma coisa para mim, porque assim, quando eu procurei o André, gente, para vocês entenderem a consultoria com ele, eu queria fazer cocô duro, porque eu tinha dor de barriga todos os dias. Eu preciso falar isso. Vai ficar no aplicativo? Vai ficar no aplicativo, mas eu preciso falar. Eu ia dizer isso agora. Eu acho que a gente vai estar com 90 anos, 90 e tantos anos, você vai estar falando da história do cocô. Eu vou estar falando. E aí, falar da história do cocô. É engraçadíssimo, porque se eu falava assim, André, eu só tenho dor de barriga, não posso comer nada, eu tenho dor de barriga, eu já fui no médico, eu não tenho nada e tal. E aí eu comecei a fazer o trabalho com Magal de Cabruna na época, né? Foi muito gostoso. E aí, gente, hoje meu cocô, ele é lindo, posso até mandar uma foto para vocês, brincadeira. Mas uma coisa que o André falava para mim, que é muito, assim, ó, é muito importante, eu acho, a gente pensar nisso diariamente, que é uma coisa que me faz pensar na questão da alimentação. Eu não deixo de comer nada, vocês acompanham no meu stories, eu sou um dinossauro, eu não deixo de comer nada, mas o André me fez ter a consciência de acrescentar coisas que então fizessem com que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. E aí eu comecei
Com própolis, a cúrcuma, né, o limão, enfim, outras cositas más, quase bruxaria, né, André? Que a gente foi acrescentando. Mas uma coisa que o André sempre falou para mim é a questão da vida adulta. A gente levanta para ir trabalhar todo dia e nem todo dia a gente está na vibe de trabalhar, dominar o mundo, bater meta. Nem sempre a gente está na vibe de fazer o financeiro e a gente tem que fazer porque é a nossa vida adulta é do empreendedorismo. E eu acredito que com a qualidade de vida é a mesma coisa. Eu odeio brócolis, o André sabe, eu odeio brócolis. Mas eu como brócolis pelo menos 2 vezes na semana porque é necessário. Eu adoro suco de maracujá, odeio suco de couve, mas é a minha vida adulta. Então eu acho que a gente tem que pensar na atividade física como a gente pensa na nossa empresa, né? A vida adulta e é necessário eu fazer para que eu tenha mais saúde para os meus filhos, né? A Lari brinca muito isso comigo, né? Ontem foi uma das coisas que ela mais falou. Como você consegue ter energia até o final, né? Como que você consegue ter energia ligada no 220? E quando eu treino, aí sim eu falo que eu viro uma menina super poderosa, porque aí eu fico com muito mais energia, mesmo se eu vou lá, assim, capengando. E uma outra coisa que o André me ensinou, que ele não falou aqui, que é essencial para mim, para ter energia, é os 10 minutos de sol. Às vezes eu pego o meu WhatsApp, eu vou responder lá no sol, porque esses 10 minutos de sol, para mim, também fazem a maior diferença. Então, 2 coisas, gente. É a vida adulta, o André dava uns tapas na minha cara, e eu precisava falar da vida adulta para vocês, porque ele não tinha falado. É legal você ter falado sobre a vida adulta. Eu vi um trecho de uma palestra do Caio Carneiro, que escreveu Seja Foda, que eu gosto muito das falas dele, e ele fala assim, cara, não confunda fazer o que você gosta com fazer coisa legal, né? Não confunda os benefícios que você vai ter de ir fazer atividade física, ou exercício, ou esporte, com gostar de fazer aquilo. Por isso que eu falei, você quer fazer um negócio divertido? Vai para aula de dança, vai para um esporte, vai para um negócio lúdico, que o foco não é a repetição. O foco não é o resultado físico, o resultado da mente. Vai se mexer. O importante é vocês colocarem o corpo em movimento. Depois de desenvolver esse hábito, essa disciplina, você olha para o próximo nível. Legal, agora eu quero desenhar o corpo. Legal, agora eu quero ter a bunda dura. Agora eu quero aquilo lá. Né? E a Ellen falou isso porque a Bruna sempre falava isso. As pessoas perguntam para ela, falam, nossa, Bruna, nossa, que corpão, que não sei o quê, mas eu não gosto de fazer agachamento. Ela fala, eu também não. Você acha que eu gosto de pegar a barra? Esse aqui é dela, esse aqui nem sou eu muito que uso, essa barra aqui atrás é dela. Põe a barra nas costas e vai fazer agachamento. Por quê? Porque eu gosto da bunda dura. É chato, mas é o que dá o resultado. Né? Fazer prospecção de cliente, frio, que neguinho falou que te indicou, mas nem avisou que você ia procurar. Não é chato? É chato, mas você faz. É a mesma coisa, né, Ellen? Exatamente. André, a gente ama te ouvir. Fiquei muito feliz nessa manhã, de todo o meu coração. Obrigado por aceitar o convite nesse dia que é tão especial, que é o Dia Mundial da Saúde. E eu espero que se o André conseguiu despertar assim 1%, né, dessa reflexão, na mudança que ele fez na minha vida, na vida da minha mãe, na vida da minha sogra, né, André? A gente teve um ciclo muito lindo quando ele estava aqui em Rio Preto. Foi um ciclo muito bonito, porque foi quando a minha mãe estava com câncer, né? Tinha acabado de recuperar do câncer. Então, nós 3 treinávamos com o Magaldi e era muito divertido. Se fez 1% aí de mudança na mentalidade de vocês, que a gente possa agora, a partir de hoje, que é o Dia Mundial da Saúde, já fica marcado. A partir de hoje, um ótimo dia para começar. Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Só falar também sobre essa questão, né? O Magaldi também é um queridão, um grande amigo de tempo. E fizemos também, nós fizemos um curso com ele, com a Bruna e com a Cíntia, né, André? E era muito legal, porque foi essa parte de educação física, né, na parte de corpo, mas também junto com a orientação de coach que a Bruna fazia, e a parte do nutricionista, que era assim, que, cara, foi sensacional, né? E eu falei assim, a gente vê uma mudança, a gente fica motivado a buscar evoluir, melhorar, né, nessa questão de saúde, e a gente só precisa da manutenção, né? Porque de repente aquela daí baixa, né, aquela coisa. Mas é fundamental a gente manter isso, né? Porque foi um conteúdo excelente, e a gente ganhou muito com isso. E prazer revê-lo aí, André. Um grande abraço. Obrigado. Larissa, após essa reunião, eu quero ver sua bunda na Smart Fit, ok? Então, bora que eu quero ver esse bumbum hoje. Eu quero ver esse bumbum na sua Smart Fit hoje. Trata de carregar essa bunda para lá, Larissa. Ô, André, nós fizemos uma inscrição na Smart Fit. Pela academia? Não, pela poltrona de massagem que tem lá.
É sobre... Brincadeira. É Se mentira. desloca até lá, põe a roupa de ginástica, deita. E tudo vai lá, deita e massageia, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa, eu vou dar um depoimento, deixa eu pausar aqui, peraí.